Olá, pacientes e amigos. Aqui é a Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje o assunto está muito interessante. Peculiaridades do sexo masculino. Eu vou falar sobre esse assunto porque às vezes muitas mulheres chegam em terapia de casal ou falando do parceiro, ou falando do namorado, do ficante, do relacionamento em si, e tem coisas que são diferentes até de maneira educacional, de como os homens foram educados, e até cerebral, são coisas completamente diferentes. Os homens reagem de maneira muito diferente das mulheres quando estão estressados ou chateados ou totalmente esgotados. Primeiro, eles tendem a se fechar, esquecer o problema e não gostam de ficar falando a respeito. Então, eles se isolam para não falar a respeito. Primeira coisa, quando eles chegam em casa, quando eles estão com a namorada, quando eles encontram com a namorada, eles não querem, eles ficam em silêncio. Você fica perguntando o que foi, o que há. Não, aconteceu uma coisa, mas depois eu te explico. Eles querem mais ou menos assimilar realmente o que houve, tá? Totalmente diferente da mulher, né? A mulher já chega de maneira diferente, gosta de compartilhar seu sentimento, o problema que teve, faz perguntas, quer um feedback, quer uma resposta, o que você acha. Os homens já não, eles gostam de ficar no silêncio total. Homem precisa de um tempo sozinho, tá? Que não quer falar sobre o que está acontecendo ou com aquilo que ocorreu, com o ocorrido dentro do trabalho, dentro de um problema pessoal com a família, dentro de um problema. Eles precisam desse tempo. Eles não conseguem assimilar tão rápido o problema. Eles querem pensar primeiro. Ou simplesmente não pensar, deixar no vazio para não pensar absolutamente nada. Por incrível que pareça, eles não estão pensando quando você fica falando, não, o que você está pensando? Eles estão pensando no vazio, porque é um mecanismo de defesa no cérebro deles, é diferente. Não significa que ele não te ama, nem te ame menos, muito pelo contrário, tá? O fato dele ficar um pouco ausente não quer dizer que não se importe com as coisas ocorridas, ou com você, ou com ele mesmo. Mulher, preste atenção na ciência, mulher fala 20.000 palavras por dia. Homem fala 7.000 palavras por dia. Vocês estão entendendo a diferença? 7.000 para 20.000 é muita coisa para vocês entenderem sobre esse universo masculino, que tem uma diferença até de ordem cerebral, tá? Então, para isso, cabe a você tentar entender, investigar, fazer terapia, psicoterapia de casal ajuda muito. Às vezes, ele tem dificuldade de lidar com as emoções dele, sim, porque ele foi criado para não lidar com essas emoções. Homem tem dificuldade de revelar o que está sentindo, em revelar seus sentimentos. Muitas vezes ele confunde o que ele sente, não sabe nem dar nome àquilo que ele sente. Eles falam pouco sobre suas emoções. Às vezes tem dificuldade até de renomear essas emoções, não sabem nem realmente qual o título para aquela emoção. Isso porque geralmente são criados assim, por uma cultura machista, mas são criados assim. É como eles agem em grupo ou em sociedade, e a sociedade espera que eles reajam de maneira forte. Isso, você não pode chorar, você não pode ser emocional, você não pode estar falando sobre suas emoções. O que é isso? Tá parecendo uma menininha, uma mulherzinha. Olha a conotação diminutiva, que é uma conotação de ordem machista, mas infelizmente eles vivenciam isso na nossa sociedade. E a sociedade espera que ele reaja com fortaleza, que eles não são, tá? Então, eles podem até chorar, mas se homem chora, você vai achar até estranho. Você vai no cinema e teu parceiro começa a chorar. Você fala, o que aconteceu com você? Por quê? Porque você está acostumada a ver ele de outro jeito. Então, ele tem tanta dificuldade de falar sobre a emoção, que às vezes as lágrimas caem numa simples cena, que talvez esteja comovendo ele e ele esteja emocionado com essa situação, mas não sabe lidar com esse sentimento. O choro para eles é proibido. Então, o que vocês esperam? Que eles sejam fortes? Então, chorar seria uma coisa assim fora do normal. Eles não podem gritar
com que vejam uma barata, uma aranha ou uma fobia. Se eles tiverem uma fobia ou mesmo entrar em um avião, não pode ter nem crise de pânico, porque vai falar, ó, mulherzinha, tá com medo disso, tá com medo daquilo. Então, eles não podem ter sintomas reais de pânico. Você já imaginou isso? Porque se eles sentirem algum pânico, alguma agarofobia, ou dificuldade de entrar em lugares fechados, eles vão ser considerados mulherzinhas. E não é. É uma doença que pode ser tratada. Para você ver como é que a sociedade repreende coisas da qual tem ignorância. Nunca estimulados a revelar emoções que estejam relacionadas à fraqueza, eles são assim. Porque eles não são estimulados tanto pelo pai quanto pela mãe. Esse discurso é machista. Ele fala, a mulherzinha tá chorando, olha aí a menininha tá chorando. Por não entenderem as mulheres e por não prestar atenção, eles ficam desligados. Dá que nem um pane no cérebro, eles desligam, até perdem a memória, tá? E isso é muito comum, até um pouco, às vezes você fica um pouco preocupada, nossa, ele não lembra do que eu falei faz 5 minutos, porque ele não presta atenção. O cérebro dele não está captando todas as 20.000 palavras que você consegue dar durante o dia. Ou aquelas simplesmente 2.000 palavras que você falou com ele naquele 20 minutos. Porque eles não conseguem. Então, não entendem as mulheres ou não prestar atenção. Eles ficam desligados. Dá um off nele. Off, desliga, desliga. Então, eles não prestam atenção nada do que você está falando. Não aguenta discernir todas as palavras ditas por mulheres. Eles não conseguem discernir o que uma está falando, outra está falando, outra está falando. Eles ficam entram até em colapso. Eles preferem sair do lugar, como se tivessem pânico de lidar com aquele monte de informação. Imagina que dirá a internet, né? Mas se fosse uma coisa, eu posso falar para vocês. Homens costumam olhar 200.000 mulheres, às vezes, durante um ano, né? E mulheres menos, acho que 100.000 homens por ano. Então, a capacidade do homem é visual, é grande capacidade, é visual. Auditiva, zero. Prestar atenção, zero. Em relação às mulheres, eles têm uma dificuldade muito grande, mas eles são capazes de olhar, prestar atenção no visual, não no auditivo. Acho que se você escreve para eles assim, ó, isso, assim, mostra, quem sabe eles consigam entender um pouquinho melhor o que você está querendo falar para eles. Ou se você parar para escrever um diário e falar assim, olha, chega aqui de noite, você lê quando você estiver mais afim. Isso eu falo para em terapia de casal, porque eles não querem ouvir, não querem falar. E isso é deles, já é comum, é da natureza, é do cérebro deles que não funciona desse jeito, é diferente das mulheres. Aí pode começar uma briga de verdade, né? Todas as palavras ditas por mulheres não escutadas. É óbvio que tem muitos homens criados ao contrário. Tem homens que conseguem ouvir, conseguem prestar atenção no que você fala, conseguem prestar atenção na palavra, o que você estava dizendo. E assim, existem homens e homens, mas a grande maioria deles ainda continua sendo esse homem totalmente desligado e fora do sistema solar. Talvez por causa de lhe convém nessa situação. Às vezes tem uma questão íntima que lhe convém não ouvir porque não quer ouvir nada. Não se permitem viver. A coisa configura pela própria educação machista, que está melhorando também. Graças a Deus, as mães estão ensinando para os filhos que tem que ser ouvidas, as mulheres têm que prestar atenção nas palavras, no que elas falam. Por isso, há desenvolvimento do QI emocional, não é somente QI inteligência que vai fazer ele se superar. Hoje em dia, o profissional do futuro é aquele que vai ter QI emocional, a capacidade de ouvir uma mulher e poder responder a cada pergunta que ela fizer. Então, é uma grande luta das mães poderem fazer com que seus filhos tenham essa capacidade. Homens precisam de um tempo, assim que chegam em casa, por exemplo, assistir TV, jantar, etc., sem pressão. Depois você pode até conversar, mesmo assim ele pode não querer conversar. Aí fica difícil um diálogo por completo. Homem e mulher são diferentes. Quando eles se compreendem, eles se completam.
Isso se chama cumplicidade. Na realidade, está aí. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.